Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu não queria, mas eu vou ter que continuar o puxão de orelhas que o Senhor tem vindo a falar connosco. E é conforme a Fran disse, a minha vida começou tranquila, deixou de ser tranquila. O Senhor atirou tudo para o ar, virou de cabeça para o ar. Eu estava tranquilo, sossegado. E aqui estou mais uma vez para vos trazer a palavra que Ele me deu. Então quem quer e possa, abram as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia espírito neles. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Deus, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Te agradeço, Pai, por esta palavra que eu apresento diante desta igreja. Que não fale mais eu, mas fale o Senhor através de mim. Tornas-nos pequenos diante da Tua glória, Senhor. Toca nos nossos corações e leva esta mensagem até cada um, para que possa recebê-la e entender aquilo que Tu tens reservado para cada um de nós, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Podem se assentar, irmãos. Esta é uma daquelas palavras que é bem conhecida. Todos nós já ouvimos várias canções, ouvimos histórias sobre Ezequiel e o vale de ossos secos. Esta palavra vai de encontro àquilo que a Fran falou na sexta-feira e também a tudo aquilo que foi falado durante o culto de hoje. Eu vou começar por contextualizar um pouco da situação de Israel naquela época. Se bem se lembram, depois da morte do rei Salomão,
o reino foi dividido em dois. Passou a existir o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era o reino de Israel e o reino do sul o reino de Judá. E ambos os reinos estavam a abandonar Deus. Ambos os reinos pecavam constantemente contra Deus e afastavam-se da lei do Senhor. Ambos os reinos viviam em pecado, em idolatria a outros deuses. E constantemente Deus enviava profetas para avisar o povo que estavam a seguir o caminho errado. Mas o povo não ouvia os alertas do Senhor. Então Deus permitiu que o reino do norte, que era o reino de Israel, fosse tomado pela Assíria. A Assíria entrou, destruiu as cidades e levou cativo o povo. Este devia ter sido um exemplo para o reino do sul, que era o reino de Judá. Mas não, eles não aprenderam. Jeremias, que viveu naquela época junto com Ezequiel, durante anos pregou ao povo de Judá para que se afastassem dos caminhos do Senhor. Eles não aprenderam nada com o exemplo do reino do norte. Então Deus permitiu que a Babilônia invadisse o reino de Judá. Deus não teve misericórdia do povo. Ele deixou que todos fossem levados. Homens, crianças, mulheres, jovens, idosos, não importa. Todos foram levados cativos para a Babilônia. E além disso, o rei da Babilônia decidiu destruir o templo, levou todos os utensílios do templo, tudo com a permissão de Deus. Também destruiu as cidades, ou seja, Israel estava destruída. Todos foram cativos para a Babilônia. E Jeremias avisou o povo, foi um profeta, tal como Ezequiel, avisava o povo uma e outra vez que se o povo não mudasse, isto era o que ia acontecer e foi o que aconteceu. Agora eu gostava que vocês lessem no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Que diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. Escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Entendem o que eu acabei de ler? Não houve mais remédio nenhum para aquele povo. Deus os avisou e eles gozaram dos profetas. Eles zombaram dos profetas. Não quiseram ouvir o que os profetas tinham para eles. Até que Deus disse: basta, vocês não têm remédio. Como resultado da idolatria, dos pecados do povo, do escárnio que eles faziam dos profetas, Deus permitiu que o povo fosse levado. O povo deixou de ouvir Deus. Não ouviam os profetas. Todos tinham virado as costas para Deus. Por isso Deus permitiu que tudo fosse destruído. E como consequência, aquele que era o maior reino na altura estava agora destruído. Tudo por culpa do povo. No capítulo 3 de Ezequiel, nós vemos que Ezequiel foi levado para um vale. Foi levado para um vale da mesma maneira que foi levado para o vale de ossos secos. Só que o vale, no capítulo 3, era um vale cheio da glória de Deus. Naquele vale, quando o povo cultuava, o lugar era cheio da glória de Deus. Havia reverência ao Senhor. Todos honravam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque eles ali sabiam quem era Deus. Eles ali não se esqueciam de Deus. Até que em determinado momento começaram a afastar-se de Deus. Leiam comigo agora a primeira carta aos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 18. Que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça.
19. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Enquanto eles cultuam a Deus, Deus se manifesta na vida deles. Enquanto eles honram Deus, Deus faz-se presente na vida deles. Era um vale cheio da glória de Deus. Até que se começaram a afastar de Deus. Nos versículos seguintes, a este nós podemos ler que o coração insensato deles se obscureceu. Os sábios tornaram-se loucos. Começaram a adorar homens como deuses. O povo estava a honrar mais a criatura do que o Criador. E eles mudaram a verdade de Deus em mentiras. Eles estavam a distorcer a palavra do Senhor. Eles começaram a desacreditar a própria lei que eles deviam seguir. Então Deus permitiu que eles fossem entregues aos desejos da carne, que eles continuassem na sua idolatria, que eles desonrassem o corpo entre si, que fossem entregues à homossexualidade. E em vez de eles desfrutarem da presença de Deus enquanto a tinham, eles começaram a desobedecer a Deus com estas práticas mundanas. Mas Deus sempre avisou. Deus avisava uma e outra vez. Enviava profetas para falar com o povo, para alertá-los. E os profetas diziam: melhorem ou serão destruídos. Deus dizia: lembrem-se de mim ou vocês serão esquecidos. O povo abandonou Deus. E Deus abandonou o povo. E o pior é que o povo não se importou. O povo conhecia a glória de Deus e não se importaram de ficar esquecidos. E a glória de Deus foi se afastando daquele lugar. E agora um vale que antes era cheio da glória de Deus, agora é um vale cheio de ossos secos. Entendem que não foi Deus que saiu do vale. Foi o povo que deixou de cultuar a Deus, afastou-se de Deus. E Deus deixou de se manifestar naquele lugar. Porque quem faz o lugar somos nós. Está nas nossas mãos. E como eles não valorizaram nada do que tinham, o ambiente foi mudando. Por causa de pessoas murmuradoras, por causa de pessoas idólatras, por causa de pessoas rebeldes, por causa de pessoas afastadas de Deus. O próprio profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilónia. E como nós lemos no início do capítulo 37, Deus levou Ezequiel, através de uma visão, a um vale de ossos secos. E Deus fez com que Ezequiel andasse sobre o vale. Deus queria que Ezequiel ficasse no meio do vale, para que Ezequiel pudesse ver a realidade daquele sítio, que ele pudesse, no meio, ver toda a extensão de ossos secos que estavam naquele lugar. Entendem que muitas vezes Deus nos manda andar no meio do caos. Deus dá um rebuliço na nossa vida para nós vermos aquilo que nós temos que enfrentar, se não seguirmos a Deus. Aquilo que nós ficamos estagnados, ficamos parados, se não nos virarmos para Deus. Então agora entendem o que é que o Vale de Ossos representa? O Vale de Ossos é um lugar feio, frio, eu imagino que escuro, e estava cheio de ossos. Ou seja, o Vale de Ossos Secos parece um cemitério. Representa a morte espiritual, representa o nosso desânimo, a nossa falta de esperança. É quando nós estamos com o nosso espírito abatido. Aquele vale representa também a igreja dos dias de hoje. Não se aplica apenas ao povo judeu naquela época. Aquele povo que se esqueceu de Deus. Mas aplica-se também à igreja de hoje em dia. Porque a igreja vive como se não houvesse amanhã.
A igreja preocupa-se e dá atenção a tantas coisas, menos a Deus. Hoje nós cultuamos o homem, quando o culto tem que ser direcionado para Deus. Cada um louva como quer, como o diácono Tomás disse. Esse louvor é tão bonito, não é? Gosto tanto. Mas o louvor tem que ser direcionado para Deus. O louvor é adoração a Deus. Quem tem que gostar do louvor é Deus. Não somos nós, irmãos. Nós estamos entregues àquilo que nós gostamos. Estamos entregues aos nossos desejos. Nós estamos a adorar pastores e estamos a adorar cantores. E seguimos algumas pessoas na internet que o que eles dizem é lei. Nós estamos a adorar pessoas como se fossem deuses. Cada membro da igreja está num turbilhão tão grande, está num caos espiritual tão grande, que nem sabem que caminho é que devem seguir. E cada membro da igreja está fora do corpo. E o corpo é a igreja. Como é que um membro pode andar fora do corpo? Romanos 10 diz que nós somos membros de um corpo e que sozinhos não somos mais do que apenas membros. E o que eu vejo é as pessoas fazem tudo sozinhas. Se nós somos membros e estamos a andar sozinhos, é porque o corpo ficou para trás. E como pode um membro andar sozinho sem corpo? Vocês já viram uma perna a andar sozinha? Não. Uma perna fora do corpo apodrece. Mas um corpo sem perna ainda vive, consegue andar. Pode pôr uma prótese, muletas. Mas o corpo vive. Agora a perna fora do corpo vai apodrecer. Nós temos que aprender tudo aquilo que a Bíblia nos deixa. Há coisas que nos parecem absurdas, como falar de membros fora do corpo, mas isso tudo está na palavra. Jesus nos ensina que um membro fora do corpo apodrece. Mais vale arrancar um membro do que ser esse membro a guiar-nos para o inferno. Entendem, irmãos? Contextualizando, tudo começa a fazer sentido. E agora, este vale de ossos secos, agora que vocês conhecem o contexto, vocês entendem que é a realidade da igreja dos dias de hoje. Amém? Cada um ouve-se a si próprio. Ninguém escuta mais o pregador. Não importa o tamanho da mensagem. Se eu estou aqui 1 minuto, 5 minutos ou 2 horas, a igreja não escuta. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso só acontece porque pararam de buscar a Deus. Acham que é fácil estar aqui e pregar para a igreja? É difícil saber que os irmãos estão de coração duro, aborrecidos, fechados para a mensagem que têm que ouvir. Por mais preparação que eu tenha, sem Deus, a mensagem nunca vai fazer efeito. Eu posso estar aqui a falar horas e ninguém vai entender o que eu estou a dizer. Portanto, eu peço que Deus conduza aquilo que colocou no meu coração e toque em cada um de vocês. Que Deus possa dirigir alguma parte desta palavra até vocês. Mas para isso vocês também têm que estar dispostos a ouvir aquilo que o pregador, aquilo que o profeta tem a dizer para vocês. Não nos podemos comportar como o povo israelita, para depois acabarmos num vale de ossos secos. Porque vocês não sabem se eu sou o profeta que Deus enviou para vos avisar da destruição. Amém? Porque Deus nunca mudou. Isto que nós lemos aconteceu
acontece e ainda vai acontecer. Porque Deus é imutável. Deus não muda. Deus foi, é e sempre será o mesmo. Ele nunca parou de falar connosco. Assim como Ele nunca parou de falar com aquele povo. O povo afastou-se de Deus, deixou de ouvir Deus. É como se Deus ficasse longe cada vez que nos afastamos de Deus. Ele fala connosco, mas nós estamos tão longe que não conseguimos ouvir. Então temos que nos aproximar de Deus. Como não nos aproximamos, o que é que Deus faz? Envia mensageiros, envia cartas, atira pedras até, para ver se, estragando alguma coisa aqui, nós conseguimos ver que Ele está a tentar falar connosco. Será que Deus precisa de levantar mais algum Ezequiel para falar com a igreja? Ou será que algum de nós é um Ezequiel dentro da igreja? O que eu acredito é que qualquer um de nós, todos nós, podemos ser um Ezequiel para a igreja. Nós só temos que buscar e nos relacionar com Deus para nós podermos ouvir o que Ele tem para nos dizer, o que Ele precisa que nós façamos. Voltamos ao capítulo 37, versículo 3. Deus começa por falar com Ezequiel. Ele diz, filho do homem. Aqui, filho do homem está escrito com F maiúsculo. Isso é para nos chamar a atenção. Que filho do homem é um título de honra. Ele está ali como um homem de autoridade. Com uma autoridade profética de Deus. Depois, no versículo 9, o filho do homem está escrito com letra minúscula. Porquê? Para nos lembrar que ele não deixa de ser um simples homem. Um humano como nós. E no versículo 3, Deus continua e faz-lhe uma pergunta. Filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus sabe bem a resposta a esta pergunta. Mas Deus não deixa de a fazer. Deus conhece bem o coração de Ezequiel. Assim como Deus conhece os nossos corações. O que Deus quer perguntar o que Deus pergunta é, poderão viver estes ossos? Porquê? Porque naquela altura, Ezequiel, sendo um sacerdote, ele conhecia as Escrituras, ele conhecia aquilo que aconteceu no passado. E através das experiências de Ezequiel, ele sabia que, por exemplo, Elias e Eliseu tinham ressuscitado pessoas mortas. Só que essas pessoas tinham um corpo. Ou seja, tendo um corpo, Ezequiel não tinha dúvidas que Deus podia ressuscitar os mortos. Mas aqui a questão era mais complicada. Poderão viver estes ossos? Ezequiel provavelmente ficou na dúvida. Será que Deus pode dar vida a ossos? Eu sei que Ele pode ressuscitar corpos mortos, mas ossos? Surge a dúvida. Então, quando Deus pergunta a Ezequiel, poderão viver estes ossos? Na teoria, Ezequiel sabe que sim. Mas Deus quer que Ezequiel diga que Deus pode fazer. Não que apenas pense que eu acho que Deus pode fazer. Este é aquele tipo de pessoas que dizem que Deus sabe todas as coisas. É aquele tipo de pessoas que Deus conhece as minhas necessidades. Aquele tipo de pessoas que dizem, não, eu não vou orar. Não preciso. Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que falta. E este tipo de crente apenas acredita que Deus tudo sabe. Apenas acredita que Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. E Ezequiel sabe que Deus sabe todas as coisas. Mas o facto de ele saber que Deus é onisciente
não basta. Deus quer que ele acredite. Deus quer que ele tenha fé. Que Deus é todo poderoso. Que Deus é onipotente. Quando nós não oramos, quando nós não profetizamos, nós estamos a limitar aquilo que nós acreditamos ser o poder de Deus. Nós temos que ter fé e declarar aquilo que nós queremos que Deus faça. Aquilo que nós acreditamos que Deus faz. Porque quem acredita realmente que Deus faz, diz que Deus faz. Quem acredita que Deus faz, que é onipotente, tudo pode fazer, diz que Deus vai fazer. E é isso que Deus quer aqui. Deus quer que Ezequiel diga, que ele fale, que ele profetize. Sim, Deus, tu és todo poderoso, podes fazer reviver estes ossos. Mas não. O que Ezequiel responde é: Senhor Jeová, tu o sabes. Então parece que Ezequiel tinha dúvidas e passou a responsabilidade para Deus. Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Ezequiel responde: sim, tu sabes o que é que podes fazer. Ezequiel tinha que dizer: sim, Senhor, tu podes ressuscitar ossos. Versículo 4. Deus então diz para ele profetizar sobre os ossos. E Ezequiel diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel está a dizer: ouçam a palavra do Senhor, não é a minha palavra. Ouçam aquilo que Deus tem para vocês. E é a palavra de Deus que traz vida. Amém? Vamos ler o versículo 5 e 6. Que é a promessa de Deus para estes ossos. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta é a promessa do que ia acontecer se Ezequiel profetizar. Nos capítulos anteriores, Ezequiel teve que profetizar para montes. Ezequiel depois teve que profetizar para florestas. E agora teve que profetizar para ossos. A dificuldade só foi aumentando. Porque um profeta tem que profetizar para todos aqueles que Deus mandar. Não importa se é pobre, se é rico, se é branco, se é negro, se é amarelo, se é grande, se é pequeno, se é uma pedra. Se Deus ordenar, nós temos que profetizar. Ainda que pareça uma loucura profetizar para árvores, nós temos que obedecer a voz de Deus. Temos que obedecer aquilo que Deus fala connosco. Amém? E então Ezequiel profetizou. Primeiro veio um barulho, começou um rebuliço e cada osso foi batendo no seu osso. Ou seja, cada membro estava à procura da sua função no corpo, para se juntar ao seu osso. Estava à procura da sua missão na vida. Estava à procura da sua razão de viver, do seu objetivo na vida. Ezequiel, quando fala para os ossos, é como um crente quando fala com outro crente, a aconselhar, a pregar. É nesse momento que alguma coisa começa. A Gabi falou numa faísca. Ali é plantada a faísca, é plantada uma semente.
alguma coisa acontece, começa um barulho, um rebuliço, como está escrito. E é aí que começa o processo da nossa regeneração. Ganhamos nervos, que é a nossa sensibilidade, sentimentos, ganhamos vontade de adorar e de buscar a presença de Deus. Depois somos revestidos de carne, que é aquilo que protege os nossos ossos, porque antes éramos apenas ossos. Agora ganhamos uma proteção, a nossa vida é transformada, o nosso corpo é protegido. Aí nós obtemos segurança em Deus. Passamos a ser dependentes de Deus. De seguida, é estendida a pele sobre a carne. A pele é aquilo que nos identifica. É a manifestação exterior da transformação interior. É a nossa aparência. É a forma como nós somos identificados como filhos de Deus. Todos nós somos revestidos pela palavra do Senhor. É a palavra de Deus que garante a nossa salvação. Eles foram renovados e agora podem ser identificados como o povo de Deus. E no versículo 8, no fim, Ezequiel viu que faltava alguma coisa ainda. Ezequiel percebeu, mas não havia neles espírito. Apesar de serem identificados como o povo de Deus, faltava o espírito. Por isso Deus dá uma segunda ordem a Ezequiel, que diz: agora que fizeste a tua parte terrena, que disseste que tudo o que tinha que acontecer na terra aconteceu, agora eu quero que tu fales para o céu. Quero que profetizes ao espírito. O verbo aqui, espírito, em hebraico, isto lê-se nafash. É o mesmo verbo que Deus utilizou na criação do mundo e na criação do homem. Este espírito é o mesmo sopro de vida que deu vida a Adão. É o mesmo sopro que entrou nas narinas de Adão. É o Espírito de Deus que dá vida. Então no versículo 10, Ezequiel profetizou como foi ordenado. Clamou ao céu. Ele orou ao Pai. Ele falou: Espírito, entra neles. E o Espírito entrou neles. E eles passaram a viver e ficaram em pé como um exército grande em extremo. O que Deus nos pede aqui é para nós não profetizarmos apenas aos ossos. Nós temos que clamar ao céu. Nós temos que orar. Nós temos que falar aquilo que Deus vai fazer e temos que orar ao Espírito para que isso aconteça. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas palavras vai ser a nossa oração que vai conseguir. Amém? E só a palavra de Deus tem poder para transformar. Só a palavra de Deus tem poder para renovar. E o Espírito de Deus faz cumprir a sua palavra. Deus pede que nós tenhamos mais fé. Porque ao profetizarmos com fé, vai ser o Espírito de Deus que vai fazer cumprir a nossa palavra. Então, para profetizarmos, temos que ter fé e orar. Então eles agora são um exército grande, em extremo. O povo voltou a ser como era antes de ser ossos. Versículo 11. Deus confirma: estes ossos são toda a casa de Israel. E o próprio povo admite: nós somos ossos, os nossos ossos se secaram. Eles dizem porquê? E pereceu a nossa esperança. Eles perderam a esperança em Deus. Eles esqueceram-se que Deus faz tudo. É Deus
o único capaz de nos restaurar. Deus é o único capaz de nos transformar. É o único capaz de tirar o povo do cativeiro da Babilónia. A única esperança deles é voltar para Deus. E é a nossa esperança. Deus é o único que pode nos tirar da sepultura que cavamos para nós mesmos. Da mesma forma que um bebê, para nascer, nada pode fazer. Assim, um morto também não pode sair da sua sepultura. Um morto não consegue ressuscitar. A ação tem que vir de fora. Por isso Deus diz no versículo 12 que vai abrir as sepulturas deles e vai fazê-los sair das sepulturas e vai levá-los de volta à terra de Israel. Deus mostra que o destino deles só depende de Deus. Temos que entender que nós somos dependentes de Deus. E Deus levanta profetas para falar connosco. Ele avisa-nos que nós sem Deus não conseguimos fazer nada. Nós precisamos de Deus para nos orientar o caminho, para nos avisar que a destruição está breve. E nós precisamos de estar atentos. Nós precisamos de estar disponíveis para sermos instrumentos de Deus na terra. Para que Deus possa abrir a nossa boca para falar com vocês, para falar connosco, com nós próprios. Então, irmãos, profetizem, abram a boca para falar aquilo que Deus vai fazer. Amém. E se apenas um profeta mudou a situação daquele vale de ossos secos, um profeta também pode mudar a situação da igreja. Imaginem se todos nós, como profetas, mudarmos a situação desta igreja. Já imaginaram o poder que todos nós temos? Para isso temos que buscar a Deus, aproximar-nos de Deus cada vez mais. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes e penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas. A palavra tem vida. A palavra de Deus é vida. E é vida em abundância. Deus é a nossa vida. Por isso, nós temos que falar, abrir a nossa boca e falar a palavra de Deus. Versículo 14. Deus diz que porei sobre vós o meu espírito. Mas aqui espírito é com E maiúsculo. Aqui ele está-se a referir ao Espírito Santo. E vivereis e vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Assim ninguém tem dúvidas de quem é o Senhor. Porque apenas Deus faz o que quer. Deus tudo pode fazer. E aquelas pessoas que dizem que eu quero, que eu posso, que eu faço o que eu quero, que eu bem entendo. Essa é a pessoa que Deus permite viver como ossos secos. Irmãos, aprendam aquilo que a palavra tem para nós. Nós somos servos de Deus. Nós temos a lei de Deus na nossa mão. Se temos uma lei, é porque estamos sobre um governo. Nós estamos sobre um reino. E um reino tem um rei. E esse rei é Deus. Então obedeçam aquilo que Deus vos pede. Cada um é livre para escolher obedecer. Senão não tínhamos livre-arbítrio. Mas se nós queremos viver na glória de Deus, nós temos que seguir a lei. Nós temos que praticar boas obras. Nós temos que viver no caminho que Deus deixou para nós. E só assim nós temos a certeza que somos salvos. Amém? Para finalizar, quase todas as profecias na Bíblia se cumpriram. Esta não é exceção.
Esta profecia teve o início do seu cumprimento em 1948. Foi quando foi criado o Estado de Israel. Foi a partir de 14 de maio de 1948 que o povo israelita pôde voltar para a sua casa. Por mais de 1800 anos, os israelitas estiveram espalhados pelo mundo e desde 1948 puderam voltar para a sua casa. Mas ainda falta a segunda parte desta profecia, que eu porei sobre vós o meu Espírito. Para eles receberem o Espírito Santo, eles têm que aceitar Jesus como o Rei, como o seu Senhor. E os judeus, eles não reconhecem Jesus como o Messias. Isto só vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Depois de ser instaurado o reino do Anticristo e Jesus vencê-lo, aí sim os judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias. E a partir daí vão receber o Espírito Santo e poderão ter a vida eterna. Aleluia. Para concluir, quero lembrar os irmãos que a igreja, infelizmente, está morta. É muito triste, mas nós estamos todos num vale de ossos secos. Muitas pessoas estão sem esperança, muitas pessoas estão sem vontade de viver, muitas estão mortas espiritualmente. Porquê? Porque todos pecamos. E porque pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Apenas pela graça do Senhor nós podemos ser salvos. E a igreja, eu digo, todos nós temos que nos aproximar de Deus. É a única forma de nós podermos ressuscitar espiritualmente. Deus, lembrem-se que Deus nunca nos abandonou. Nós estamos afastados. A culpa é toda nossa. Se não ouvimos Deus, é porque continuamos longe dele. Então busquem, aproximem-se de Deus, leiam a palavra, ouçam o que Deus tem para nos mostrar, que tem para nos dizer. E orem mais, e orem com fé. É necessário fé para fazer cumprir aquilo que o Senhor diz na nossa vida. Estejam atentos e profetizem. Abram a boca para falar aquilo que Deus ainda vai fazer. Parem de limitar o poder de Deus na nossa vida, porque ainda há tempo de nos arrependermos. Aproveitem esse tempo para buscar mais a Deus. Amém?